Graça e paz, eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos aqui com mais um episódio do devocional 30 dias para o sobrenatural de Deus. A senhora já viveu isso, pastora? Graça e paz, eu sou a pastora Juliana Silva e estamos aqui, pastor, querendo viver o sobrenatural de Deus. Deixa aí também nos comentários, você já viveu o sobrenatural de Deus? Você quer viver? Vamos então para esse episódio, eu tenho certeza que você vai amar. E vou te dizer, quando a gente vive o sobrenatural de Deus, o milagre acontece em nossas vidas. Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. Episódio 3. A muralha de Jericó caiu. O milagre da obediência. Graça e paz, eu sou o profeta pastor Marconi Silva e hoje chegamos ao terceiro episódio da nossa campanha 30 dias para o sobrenatural de Deus. Se você está acompanhando esta jornada desde o primeiro dia, já viu Deus abrir o Mar Vermelho e fechar a boca dos leões. Hoje veremos um milagre diferente, porque Deus não apenas age quando estamos em perigo. Muitas vezes Ele nos ensina a vencer através da obediência. Talvez você esteja diante de uma muralha. Pode ser uma luta financeira, uma enfermidade, um problema familiar, uma porta fechada ou uma situação que parece impossível de resolver. Humanamente falando, talvez você já tenha tentado de tudo e não encontrou solução. Mas eu quero que você permaneça comigo até o final desta mensagem, porque a história de Jericó nos mostra que aquilo que parece impossível para os homens continua sendo possível para Deus. Antes de continuarmos, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra e confira os links das lojas parceiras que estão na descrição. Agora escreva nos comentários: eu acredito no meu sobrenatural de Deus. E coloque também o seu pedido de oração. A união faz a força e estaremos orando por você. Fique comigo até o final, porque Deus pode derrubar muralhas que estão de pé há muitos anos na sua vida. Depois de 40 anos caminhando pelo deserto, o povo de Israel finalmente estava diante da terra prometida. Moisés havia cumprido sua missão e Josué agora liderava a nação. A promessa estava próxima, mas existia um grande obstáculo no caminho: a cidade de Jericó. Aquela não era uma cidade comum. Jericó possuía muralhas gigantescas que a tornavam praticamente impenetrável. Os soldados eram experientes, as portas permaneciam fechadas e a estrutura militar era considerada uma das mais fortes da região. Aos olhos humanos, conquistar Jericó parecia impossível. O povo de Israel não possuía equipamentos avançados de guerra, não tinha máquinas para derrubar muralhas e não possuía experiência suficiente para enfrentar uma fortaleza daquela magnitude. Muitos poderiam olhar para aquelas paredes enormes e concluir que a derrota era inevitável. Mas Deus não vê as coisas como os homens veem. Enquanto os israelitas observavam a força da cidade, Deus já havia preparado a vitória. Quantas vezes fazemos a mesma coisa? Olhamos para o tamanho do problema e esquecemos do tamanho do nosso Deus. Observamos a muralha e deixamos de olhar para aquele que tem poder para derrubá-la. Jericó representava um desafio impossível para os homens, mas era apenas mais uma oportunidade para Deus manifestar seu poder. Josué buscou a direção do Senhor. E foi então que Deus entregou uma estratégia que parecia completamente diferente de tudo o que se esperava. Não haveria catapultas, não haveria escadas, não haveria ataques militares convencionais. Deus ordenou que o povo marchasse ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Os sacerdotes deveriam carregar a arca da aliança e tocar as trombetas. No 7º dia deveriam dar 7 voltas ao redor da cidade. Somente depois disso o povo deveria gritar. Imagine como aquela ordem deve ter parecido estranha. Humanamente falando, caminhar ao redor de muralhas não fazia sentido. Nenhum especialista em guerra recomendaria aquela estratégia. Mas o sobrenatural de Deus muitas vezes começa exatamente onde termina a lógica humana. O povo precisou escolher entre confiar na própria razão ou obedecer à voz de Deus. E eles decidiram obedecer. Dia após dia, caminharam em silêncio. Enquanto os habitantes de Jericó observavam de cima das muralhas, os israelitas continuavam seguindo as instruções recebidas.
Talvez alguns tenham sido tentados a desistir. Talvez outros tenham se perguntado quando veriam algum resultado, mas continuaram marchando. A fé verdadeira não depende daquilo que os olhos conseguem enxergar. A fé continua obedecendo mesmo quando ainda não vê mudanças. O 7º dia chegou. Logo pela manhã, o povo começou a cumprir a última parte da ordem divina. Deram a primeira volta, depois a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Então chegou o momento determinado por Deus. As trombetas tocaram, o povo levantou a voz. Um grande clamor ecoou diante das muralhas de Jericó. E naquele instante aconteceu algo extraordinário. As muralhas começaram a ruir. Aquilo que parecia impossível caiu diante dos olhos de todos. Pedras gigantes vieram ao chão. Barreiras consideradas invencíveis foram destruídas. A cidade que parecia inalcançável tornou-se acessível. Não foi a força humana que derrubou aquelas muralhas. Não foi uma estratégia militar. Foi o poder de Deus respondendo à obediência do seu povo. Muitas vezes queremos ver o milagre antes de obedecer, mas Deus nos ensina através de Jericó que a obediência vem primeiro. Os israelitas marcharam durante dias sem enxergar qualquer sinal visível de mudança, porém cada passo de obediência os aproximava do milagre. Talvez você esteja vivendo exatamente esse processo. Você está orando, perseverando e obedecendo, mas ainda não vê resultados. Continue firme. Deus está trabalhando mesmo quando seus olhos ainda não conseguem perceber. Quando as muralhas caíram, Israel avançou e conquistou a cidade conforme Deus havia prometido. O que parecia impossível tornou-se realidade. A promessa começou a se cumprir diante dos olhos do povo. A história de Jericó continua falando conosco porque todos nós enfrentamos muralhas em algum momento da vida. Algumas pessoas enfrentam muralhas financeiras, outras enfrentam muralhas emocionais. Existem aqueles que lutam contra muralhas na saúde, no casamento, na vida espiritual ou nos relacionamentos familiares. Às vezes, olhamos para essas barreiras e pensamos que nunca serão removidas. Mas Deus continua sendo especialista em derrubar muralhas. O mesmo Deus que agiu em Jericó continua agindo hoje. Talvez a sua vitória não venha da maneira que você espera. Talvez o caminho escolhido por Deus pareça diferente daquilo que você imaginou. Mas quando o Senhor dá uma direção, a melhor decisão é obedecer. A obediência abre portas para o sobrenatural. A perseverança prepara o terreno para o milagre. E a fé nos mantém caminhando até o momento em que as muralhas finalmente caem. Não desista, continue marchando, continue acreditando, continue confiando. O Deus que derrubou Jericó continua trabalhando em favor daqueles que colocam sua esperança nele. Agora eu quero orar por você. Mas antes de começarmos esta oração, eu quero pedir algo muito importante. Se você acredita que Deus está realizando algo sobrenatural na sua vida através desta campanha, escreva agora nos comentários: eu acredito no meu sobrenatural de Deus. E também coloque o seu pedido de oração. Eu creio que Deus está levantando um exército de pessoas que decidiram confiar nele acima das circunstâncias. Talvez você tenha começado esta campanha carregando dúvidas, medos e preocupações, mas eu creio que o Senhor já está realizando algo poderoso dentro do seu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti cada pessoa que está participando desta campanha. O Senhor conhece cada história, cada batalha, cada lágrima derramada em silêncio e cada oração feita durante estes dias. Existem pessoas enfrentando muralhas que parecem impossíveis de derrubar. Existem pessoas lutando contra problemas financeiros, enfermidades, crises familiares, preocupações emocionais, portas fechadas, desemprego, tristeza, ansiedade e situações que parecem não ter solução. Mas hoje nós declaramos que não existe muralha maior do que o teu poder. Assim como o Senhor derrubou as muralhas de Jericó, derruba toda a barreira que está impedindo o avanço da vida deste irmão e desta irmã.
Pai, visita agora cada lar representado nesta oração. Onde existe tristeza, coloca alegria. Onde existe medo, coloca coragem. Onde existe enfermidade, manifesta a tua cura. Onde existe escassez, libera provisão. Onde existe divisão familiar, derrama reconciliação. Onde existe desânimo, renova as forças. Que toda obra contrária seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. Que toda palavra negativa perca sua força. Que toda estratégia do inimigo seja frustrada. Nós declaramos que o Senhor continua sendo Deus de milagres, Deus de provisão, Deus de restauração e Deus do impossível. Fortalece aqueles que estão cansados de lutar. Renova aqueles que pensam em desistir. Levanta aqueles que caíram. Dá perseverança para continuar caminhando mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Que a fé seja fortalecida, que a esperança seja renovada, que a confiança no Senhor cresça a cada dia. Eu declaro que portas estão se abrindo, caminhos estão sendo preparados, respostas estão chegando e testemunhos estão sendo gerados para a glória do teu nome. Que o sobrenatural do Senhor visite cada pessoa que acompanha esta campanha. Que milagres financeiros, familiares, emocionais, espirituais e ministeriais aconteçam. E que todos possam viver tempos de vitória, crescimento e transformação. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Chegamos ao final do episódio 3 da campanha 30 dias para o sobrenatural de Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e inscreva-se no canal. Não saia sem escrever nos comentários: eu acredito no meu sobrenatural de Deus. E coloque também o seu pedido de oração, porque eu estarei lendo os comentários e orando por você. Amanhã, neste mesmo canal e neste mesmo horário, estaremos juntos no episódio 4, Elias e o fogo do céu, quando Deus responde com poder 30 dias para o sobrenatural de Deus. Será uma mensagem poderosa sobre o Deus que responde oração e manifesta seu poder de forma sobrenatural. Continue firme, continue perseverando e continue acreditando, porque Deus ainda está escrevendo novos capítulos da sua história. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família e tudo aquilo que você colocar nas mãos dele. Até o próximo episódio.